Luz no fim do túnel. Aqui é uma TBT importantíssima. Eu tenho mais de 2.000 publicações e me deu um trabalho imenso achar esses vídeos. Para você que insiste, Lula ladrão, né? Que acreditou na Lava Jato. Porque o agro... Todo mundo fala da Lei Rouanet, dos incentivos, que emprega milhares de pessoas e que não sai do governo, tá? E do agro vocês não falam nada. Não, mas o agro contribui para o PIB. Uma pessoa que tem propriedade para falar está aqui falando também. Uma pessoa que também angariou 700 mil assinaturas para Lava Jato e viu que não tinha nada. Se teve uma vida revirada de ponta cabeça que nem um tablet do Neto foi poupado, foi a do presidente Lula. Não deixe de assistir. Eu tenho esperança que o ditado Uma Luz no Fim do Túnel, ao você ver este vídeo, poderá trazer um feixe de luz para você. O Brasil, exatamente como passou por um regime militar, que era de direita, uma esquerda que é popular, democraticamente, realmente foi a esquerda que recuperou a democracia para o Brasil, porque a direita apoiou o regime militar, e uma direita sem vergonha, conservadora, que captura o Estado em busca de privilégio para os seus próprios setores. O Ministério Público de Brasília me procurou para que eu fosse uma ativa participante da sociedade civil engajada em defender os interesses da Lava Jato. E aí, eles já sabiam do meu histórico de anticorrupção, já sabiam daquele meu movimento que estava começando, e eu disse sim, fui, e foi aí o meu primeiro com a Lava Jato, e junto com a Lava Jato as 10 medidas. Dos 3 milhões de assinaturas quase que teve, 700 mil foram direto do grupo que eu criei. A gente entregou os calhamaços, eu fiquei numa sala com as assinaturas, tenho foto, tudo registrado, tenho placa, ganhei placa na Procuradoria-Geral em Brasília e em São Paulo, foram 2 homenagens. Então, assim, eu fui realmente uma pessoa que batalhou bastante, vivenciou bastante a operação com uma esperança de fato de mudança. Mas o que me afastou da Lava Jato? Eu perguntava dos milhões que teriam na conta do Lula, né, porque falavam tanto, né, que é o ladrão, então a conta dele, da falecida Dona Marisa, dos filhos, dos familiares, das pessoas mais próximas. Gente, eles reviraram ao Lula e todo o entorno dele, foi a pessoa e o grupo mais revirado de vida, de conta, de transferência bancária e imóveis, patrimonial. E não tinha dinheiro, não tinha nada. Existiu uma força, um trabalho para que ele de fato fosse preso, seja naquele momento porque ele era uma ameaça eleitoral, se ele ficasse solto e pudesse se candidatar em 2018, e seja porque de fato precisava manter acesa e a opinião pública junto à Lava Jato para ela continuar com o poder. Seu app de desculpa. O PCB, ele é classificado como extrema esquerda. Então, mas na verdade a diferença é que é o seguinte, a extrema-direita continua defendendo quem está zoando com tudo. Por exemplo, defende o agronegócio, que está zoando com tudo. O agronegócio... O agro, que eu falo, o agro é a indústria pobreza no Brasil. Nossa. O agro hoje vive com 348 bilhões de reais de plano safra, com juros subsidiado, com juros negativos, enquanto qualquer um que esteja endividado aqui está pagando juros de 10, 12, 14% ao mês. O agronegócio recebe do Estado esse ano, 348 bilhões, a gente não tem nem noção do que é bilhão. 348 bilhões de reais. O agro concentra renda, expulsa a população, invade terras indígenas, destrói o meio ambiente Não, é o agro, porque quem está por trás é o agro. E, além disso, incentiva e patrocina um grau de violência no campo, contra lideranças. A gente tem notícia todos os dias, né, de patrocinadores do agronegócio e gente que está por trás do agronegócio assassinando gente em diversas regiões. Uma coisa... Tem mais uma coisa, né? O agronegócio gosta de dizer que carrega o Brasil nas costas. Na verdade, é o Brasil que carrega o agro nas costas. Por quê? Se
um produtor de soja exportar soja em natura, ele não paga ICMS por causa da Lei Candir, e o Estado, o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação. Então, sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso, para cobrir um tributo que o agro não paga, porque ele deveria pagar. Só que isso tem um outro dano para o Brasil, porque essa soja vai sair do país in natura. Ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial até para iniciativa privada. Minuto aqui. Eu vou voltar para a sua pergunta. Boa. Então, quando você fala da extrema-direita, a extrema-direita, ela pensa muito mais em termos morais e ideológicos do que prático. Ela, às vezes, fala algumas questões que são moralmente empolgantes, inclusive para grande parte da população que é trabalhadora e tal, só que na prática isso não tem efetividade. Então, hoje, você defender o agronegócio só porque... Não, mas o agro é bom. O agro é bom. Vamos ver de escambo, então. Tô te falando. Se você, o que é bom é produção decente de alimento, comida de verdade. Como candidata à presidência da República, eu tenho que pensar no país em todos esses aspectos. Por quê? Se deixar só para a iniciativa privada brasileira, ela nunca vai ser eficiente, porque ela vai levar vai mandar o minério de ferro embora, entendeu? E importar o carro, porque não é proibido a iniciativa privada brasileira, nunca foi. A iniciativa privada brasileira nunca, não, mas não é proibido a iniciativa privada ter essa eficiência, mas ela não tem. Mas sabe por que ela não tem? Sabe por que ela não tem? Porque interessa muito mais a quem está ganhando dinheiro agora, explorando quem está ouvindo a gente, quem está tendo um trabalho super carregado, quem está carregando nas costas, né, toda a produção de riqueza no Brasil e não está tendo nada. Ora, se o agro alimenta bilhões de pessoas, por que não alimenta aqui? Né? É uma coisa a se perguntar. São 33 milhões de brasileiros passando fome. A gente vai continuar com um debate que é diretamente também relacionado a esse cruzamento da política com o judiciário e por aí vai, né? Porque estreia nesta quinta-feira o documentário Amigo Secreto, dirigido por Maria Augusta Ramos, né? E no filme, um dos principais delatores da Operação Lava Jato diz ter sofrido pressão dos procuradores da Força Tarefa para envolver o ex-presidente Lula nas denúncias. Só depois de ceder, os investigadores teriam concordado com um acordo de delação premiada dele. Penal 504-6512. Amigo Secreto tem como foco as investigações da Operação Lava Jato. Um dos principais delatores foi ouvido. O ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, diz que era pressionado a citar o ex-presidente Lula. Você não falou o suficiente. Vai e volta, senão não aceitamos o teu acordo. Será uma pressão em cima da gente. E aí estava nítido que minha questão era uma questão com o Lula, que ele queria saber o que o irmão do Lula, o filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestras do Lula. Se eu falasse mais, eu estaria inventando, estaria contando uma mentira, como aconteceu com alguns que você sabe notórios, que eu não vou falar aqui, que mentiram para tentar escapar. Não, eu contei a verdade, eu cheguei ao limite da minha verdade, né? Procurado desde ontem, ex-coordenador da Força Tarefa no Paraná, Deltan Dallagnol, não se pronunciou. Dallagnol se filiou ao partido